Queridos, a graça e a paz mais uma vez. Nós estamos aqui para encerrarmos um último anelo de suma importância que eu gostaria de registrar convosco. Eu gostaria de, nesse instante, prosseguirmos aqui na tratativa sobre a santidade de Deus, entender que há um paralelo entre o que é pecador, o que é pecado, do que é santo, entendendo de que este caminho, como já temos abordado, que leva o homem para a restauração da santidade, é a santificação, uma ação contínua do Espírito de Deus no interior do homem. Porém, eu gostaria de ler convosco um texto de suma importância. Livro do profeta Isaías. Para fins do saber, o livro do profeta Isaías é o livro em que mais se retrata o termo santidade. É neste livro de Isaías que ele verá a glória do Deus Todo-Poderoso e os serafins que conclamam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. O termo santo no livro do profeta Isaías é um dos livros onde mais será exuberante a santidade divina em um reino apóstata, diante de trocas sucessivas de reis no trono de Israel e de Judá, e que faz com que o pecado se torne cada vez mais banal, normal, no meio de um povo que, como estudamos, foi chamado para ser uma nação santa. Porém, o livro de Isaías, no capítulo de número 1, vai nos revelar algo intrigante. Vai nos revelar os sintomas que na verdade são tratados como consequências. Olha que forte! Consequências da ausência da santidade. Meu Deus! É importante caracterizar o que temos abordado na aula anterior, de que o pecado gera escravidão. Então, logo, todo aquele que peca se torna escravo do pecado. E a santidade gera liberdade. Não confunda liberdade com livre-arbítrio. Temos já discorrido essa aula e falado a respeito. Observe que nós temos dois extremos: a escravidão resultante do pecado e a liberdade resultante da santidade. Porém, o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 4 e 5. Ele vai nos apresentar 4 importantes características que são manifestas no homem como consequência da ausência da santidade. Vamos falar rasgado. O que é a ausência da santidade? A ausência da santidade é uma vida de pecado. Então, todo aquele que peca desenfreadamente, sem arrependimento, todo aquele que vive uma vida de pecado, sem temor ao Deus Santo, apresentará esses 4 sintomas como consequências dessa vida pecadora. Vamos ao texto. Isaías capítulo 1, verso 4. Ai da nação pecadora, provando o estado do pecado, coberta de iniquidades. Se não bastasse o pecado, eles estão se cobrindo de iniquidades. Qual é a distinção entre pecado e iniquidade? Estudaremos na matéria hamartiologia, mas eu vou adiantar com uma sinopse bem simples. Pecado é todo o ato de desobediência. Iniquidade é o conjunto de atos de desobediência.
Iniquidade são diversos pecados cometidos sucessivamente sem arrependimento. Então, logo, o estado de iniquidade é muito pior do que o estado do pecado. E essa é a situação de Israel. Vou ler novamente. Ai da nação pecadora, coberta de iniquidades, ou seja, a nação tem pecado conscientemente, sucessivamente, sem arrependimento. O texto então diz: semente de iníquos, filhos que se entregam à corrupção. Porque abandonaram o Senhor, negaram o Santo de Israel, olha isso, e lhes deram as costas. Queridos, o verso 4 nos traz sem sombra de dúvidas a apresentação de um cenário claro. Eles abandonaram a santidade, são displicentes do caminho da santificação. Essa rota que eles estão seguindo é a rota alternativa, porque o Cristo não veio. Essa rota alternativa é a lei. Eles abandonaram a lei, não estão seguindo a lei. Então eles viraram as costas. Meu Deus, este homem que deveria caminhar para cá, abandonou o caminho da santificação e está de costas para a santidade de Deus, voltando para o caminho do pecado e da escravidão. Este é o registro do profeta Isaías. É isso que ele está vaticinando a nós. E agora no verso 5, nós teremos a consequência deste caminho de virar as costas. Este caminho de virar as costas, queridos, é chamado de apostasia. Meu Deus, a apostasia nada mais é do que o abandono da fé, o virar as costas para o Senhor, semelhante ao que Cristo orienta. Aquele que põe a mão parado e olha para trás não é apto para o reino dos céus, porque ele vira as costas. Semelhante do que aconteceu com o povo de Israel. E aqui nós veremos no verso 5 que eu não poderia deixar passar em branco, porque é tão importante quanto que temos tratado, as 4 características que são manifestas numa nação pecadora, são manifestas em homens que estão vivendo iniquidade, homens que já se entregaram à apostasia. Observe isso, verso de número 5. E aqui está a grande síntese desta pequena inclusão, mas tão rica nessa aula. O verso 5: em que outra parte ainda sereis surrados? Em que outra parte ainda sereis surrados? Porque vejo que vos desviais mais e mais. A vossa mente está enferma e todo o vosso coração desfalece. Então nós vemos aqui, queridos, queridas, senhoras e senhores, nós vemos as 4 características resultantes da ausência da santidade neste verso 5. A primeira, escreva isso, a primeira é um castigo iminente. A segunda é um desvio contínuo. A terceira, uma mente enferma. Meu Deus. E o último, um coração fraco, desfalecido. Depende muito da tradução. Eu vou apanhar uma segunda tradução para nos auxiliar na demanda. Bendito seja Deus. Vou ler uma tradução ACF, Almeida Contemporânea Fiel. Porque sereis ainda castigados. Verso 5 eu estou lendo. Isaías 1:5. Almeida Contemporânea Fiel, ACF. Porque sereis ainda castigados
castigo iminente. Se mais vos rebelareis, desvio contínuo. Toda a cabeça ou mente está enferma, e todo o coração fraco. Aqui está, senhoras e senhores, meu Deus, oh Espírito Santo, isso aqui é poderoso. O verso 6, eu vou falar sobre isso, mas eu quero ler o verso 6. Desde a planta dos pés até a cabeça não há nada são, senão feridas, inchaços e chagas apodrecidas, que não foram cicatrizadas, nem atadas, nem ungidas com azeite. Porque o azeite é o tipo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo sujo, o Espírito Santo não habita em casa que não está adornada, que não está ornada. É evidente que temos estudado em pneumatologia, o Espírito Santo nesta época vinha sobre, porque desde Gênesis 6, Deus não contenderia mais com o seu Espírito por conta do homem. Então não havia mais sobre o homem a plenitude do Espírito, a ação contínua do Espírito, a morada do Espírito. Não, o Espírito vinha sobre o homem e o resultado é isso. É um povo que vira as costas para a santidade e caminha a passos largos para a escravidão. E aqui eu quero deslumbrar com vocês o que é o castigo iminente: a ausência da misericórdia. Porque é esse fator misericórdia que diz o profeta menor: Deus é tardio em irar-se, mas é grande em força. Ao culpado não tem por inocente. Observe, Deus é tardio em se irar. Por que Deus demora para expressar a sua ira? Pelo seu fator misericórdia. A misericórdia de Deus lhe atribui longanimidade. E essa espera contínua faz com que Deus demore a agir com ira, na esperança de que o pecador se arrependa. Porém, quando há apostasia, quando há o ato de virar as costas para a santidade e se entregar ao pecado, à iniquidade e à perversidade, o castigo é iminente. O que quer dizer o termo iminente? A qualquer momento, sem demora. Deus não vai esperar para agir, Deus vai executar a sua justiça, porque já não há naquela pessoa qualquer vestígio de arrependimento. Então o castigo iminente é resultado da ausência da misericórdia. O desvio contínuo é o resultado da ausência do temor. Por quê? Porque Abacuque também o disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor faz com que o ato de desviar-se do caminho não seja contínuo. Aquele que teme, pensa antes de pecar. Aquele que teme não se desvia abruptamente. Por quê? Porque o temor em seu coração ainda faz com que ele seja convencido de atos que ele não deve fazer, não pode praticar. E isso faz com que, ainda que ele esteja afastado da santidade, ainda que ele esteja próximo a um caminho de pecado, esse desvio, ele não é iminente, esse desvio não é contínuo, porque o temor freia nele a ação do pecado. Mas aqui, para aqueles que vivem em apostasia, o desvio é contínuo. É uma pessoa que hoje está na igreja, mas que amanhã já está bebendo, se prostituindo, vivendo uma vida desenfreada. E você fica até que horrorizado, escandalizado, e se pergunta como pode essa pessoa em tão pouco tempo ter se desviado tão grandemente.
é porque foi entregue a um desvio contínuo, porque nela não há mais o temor. E por que nela não há mais o temor? Porque ela rejeitou a liberdade, ela rejeitou a santidade, ela virou as costas conscientemente, diagnosticando nela um caminho de apostasia. Senhoras e senhores, não obstante, há um castigo iminente, há um desvio contínuo, nós temos uma mente enferma. E que é uma mente enferma? A mente enferma é a ausência da conversão. Meu Deus, olha que forte essa aula. Se a mente enferma é a ausência da conversão, o coração fraco é a ausência do arrependimento. Por quê? Porque a conversão é da mente e o arrependimento é do coração. Todo arrependimento é gerado pelo coração. O coração, o sentimento do homem. É por isso que a ação do arrependimento geralmente vem somada ao choro, vem somado aos votos, às promessas, as declarações, as confissões, porque o sentimento está aflorado, o coração foi penetrado, e aquele rasgar do coração revelou o arrependimento daquela pessoa. Porém a conversão não, a conversão é racional, a conversão não precisa ser expressa em choro, a conversão é revelada em obras, a conversão é inteligente, porque a conversão vem por meio da transformação da mente, palavra chamada metanoia. Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. A mente transformada é arrependimento, a mente transformada é conversão, e o coração vencido é arrependimento. Meu Deus, mas todo aquele que caminha o caminho da apostasia, a semelhança do povo de Israel nos tempos do profeta Isaías, é um povo que receberá as consequências da ausência da santidade. Eles rejeitaram o caminho da santificação, e então para eles haverá um castigo iminente, um cativeiro que vem chegando. Haverá um desvio contínuo, a inserção de tantos falsos deuses no seio israelita. A mente enferma, um povo que não conseguia mais ter a sua mente voltada ao legítimo Senhor, e um coração fraco, um povo facilmente movido por qualquer falso profeta que os induzia. Mas essa realidade, nós queremos encerrar essa aula com essa realidade que de tão perto nos rodeia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, bendito seja Deus. Na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 4, verso 1. Oh meu Deus! Primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de santificação, o Espírito que nos dá uma rota para a santidade. É Ele quem vai falar, é Ele quem vai dizer. Mas o Espírito expressamente, com pressa, com urgência, quer nos dizer algo. E o que Ele quer nos dizer? Este texto, que nos tempos vindouros, os que nós estamos vivendo, nos dias odiernos, neste tempo, neste momento, agora, enquanto você me ouve, enquanto eu te dou esta aula, enquanto o Espírito que aqui está expressamente nos diz, Ele quer nos dizer algo. E o que Ele vai dizer? Alguns se apostatarão da fé e darão atenção a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Eu quero encerrar esta aula, esta inclusão, este bônus. Eu quero encerrar este bônus que é tão importante, lhe entregando uma responsabilidade
Nós estamos vivendo um período semelhante ao de Israel. Nós estamos vivendo um período semelhante ao do profeta Isaías. A mesma apostasia que se revelou naquela nação está agora revelada em muitas igrejas, em muitos pseudo-cristãos, porque já não há mais o caminho da santidade, já não há mais a rota da santificação, e quem está nos dizendo é o responsável por ela, é o Espírito Santo quem expressamente está dizendo, porque é Ele quem nos santifica. Então o Espírito Santo está notando nas igrejas que já não há mais o temor, já não há mais a misericórdia, já não há mais a conversão, já não há mais o arrependimento. O Espírito Santo está percebendo que muitos cristãos estão virando as costas para a santidade, querem viver uma vida de pecado, querem se alinear ao mundo, querem se entregar às paixões desta terra, querem viver o que é pecado como se fosse simples, querem viver o que é contaminado como se fosse santo. Mas Ele nos levanta esta manhã, Ele nos levanta esta tarde, Ele nos levanta esta noite como profetas da última hora, como profetas deste último tempo da igreja, este tempo vindouro, para combater a apostasia com a consciência, com a inteligência, com a racionalidade de que precisamos vencer esses sintomas. A tarefa do pregador hoje não é fácil, porque o pregador vai pregar para um povo, às vezes, que vai viver um castigo iminente, que vai viver um desvio contínuo, que vai viver uma mente enferma e um coração fraco. Você que me escuta, nós nunca vimos uma geração como a nossa, que vive com a sua psique deturpada. O problema que assola o nosso século não são enfermidades de ordem orgânica, não são enfermidades crônicas na carne. A enfermidade que assola o século 21 é uma enfermidade de ordem psíquica. Não se esqueça da tricotomia humana. O homem é formado de corpo, alma e espírito. A nomenclatura para o espírito, pneuma. A nomenclatura para a alma, psico ou psique. E a nomenclatura para o corpo, soma. O homem não tem vivido doenças de ordem somáticas. As grandes doenças do século são de ordem psíquicas. São doenças que assolam a alma. Oh, meu Deus! Depressão, opressão, estresse, ansiedade, medo, dentre muitos outros. Todas essas doenças têm algo em comum, são resultantes da psique do homem, são resultantes da sua psique, da sua alma. E nós temos estudado a divisão da alma e do espírito, é o coração. A divisão da alma e do corpo é a mente. Percebeu isso? Dentro da alma está o coração e a mente. Não conseguiu ligar os fatos? Vou encerrar essa aula interpretando esse desenho, que você consegue interpretar. O século 21 sofre com doenças da alma. A humanidade sofre com doenças da alma. Os que não sofrem com doenças do coração, sofrem com doenças da mente. Mas todas elas de origem psíquica. São doenças que não podem ser saradas com remédio. Porque o remédio foi criado para resolver o soma, mas não foi criado para resolver a psique. E então se droga, e então se desliga da realidade, e então se isola o comportamento. Mas por que estamos vivendo tudo isso?
porque nós vivemos dias de apostasia. Nós vivemos períodos em que a humanidade tem virado as costas para um Deus santo e para um caminho de santidade. E como estão correndo para o caminho do pecado, o Senhor Deus tem cumprido a sua palavra. E o que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 4 ao 6, o Senhor tem entregado a humanidade a um castigo iminente, a um desvio contínuo, a uma mente doente e a um coração enfermo. Só há um meio de resolver este problema: voltarmos para o caminho da santificação, recebermos o Espírito Santo, recebermos a pessoa do Espírito de Deus, que é quem voltará a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A cura da nossa nação, a cura do século 21 não estão apenas em tratamentos psicossomáticos, não estão em tratamentos psicológicos, psiquiátricos, de ordens, de remédios, de acompanhamentos especiais. O grande segredo da cura da nossa nação e do nosso povo, e por vezes das nossas vidas, que somos bombardeados por esses sintomas, a nossa cura está em ser cheio do Espírito Santo. A nossa cura está em voltarmos para o Senhor. Como disse Jeremias em Lamentações: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos, e renove os nossos dias como dantes. Nunca foi tão real a prédica de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é só a terra geológica que precisa ser sarada. Não é só essa terra em que caminhamos que precisa ser sarada. Esta terra chamada coração, esta terra chamada mente, precisa ser curada depressa. E só há um meio: voltando para a rota que nos leva para a santidade. Essa rota não é mais alternativa, porque a alternativa é do povo judeu. A nossa rota é o Espírito Santo. A nossa rota é a graça que nos foi entregue por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, o nosso Senhor transformou uma rota alternativa que Ele cumpriu nele a lei e nos entregou uma rota original chamada graça. Então, aproveite este convite, aproveite esta aula e seja um pregador da cura para as nações. Leve este evangelho, leve o Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus Cristo quem nos deu o seu Espírito Santo, para que esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E então venceremos os sintomas e as consequências da ausência da santidade. Porque o que o mundo sofre não são doenças, o que o mundo sofre é a ausência da santidade. Porque um Deus que é santo quer curar uma nação que é pecadora. Só há um meio: buscando de novo o caminho da santificação. Eu espero que você receba esse bônus, esse presente, essas pérolas, e que as guarde na tábua do seu coração e as coloque na ponta da sua língua, para que, como palavras de Deus, possam surtir efeito no coração e na mente daqueles que precisam ser resgatados deste processo. Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Encerramos agora Teontologia para a glória de Deus.